Olá, hoje vamos fazer um poncho numa peça única. Comecei aqui com 55 pontos, coloquei do 0 ao 55. Iniciei com linha de outra cor, fiz uma carreira num fio de separação e agora vamos trabalhar com 3 fios. 3 fios, 2 em buclé e 1 em lã. Faço 4 carreiras, aqui na regulagem 7.2. Fiz 4 carreiras, deixo essa parte de lado por enquanto, chamo mais 55 pontos para cima. Enrolo essas agulhas que foram trazidas para cima, enrolo o fio. Baixo essas agulhas o suficiente que o carro consiga pegá-las. Elevo as agulhas que foram feitas as 4 carreiras. Coloco o carro em suspenso. Teço uma carreira. Elevo essas agulhas novamente e já baixo para que o carro consiga trabalhar. Outra opção também seria colocar pente, mas somente nessas agulhas que foram chamadas para trabalho agora. Cinco carreiras, vou fazer casa de botão. Nessa parte vai ser o acabamento, então eu vou fazer uma casa de botão médio, transportando uma agulha para um lado, uma agulha para o outro. Ficaram 2 agulhas vagas aqui. Desço uma até embaixo. Vamos passar um pouquinho mais. Mais uma casa de botão. Uma agulha eu trago para trabalho, uma agulha fica lá embaixo. Faço uma carreira, chamo aquela agulha para trabalho também. Recoloco nela a laçada que ela não ganhou, para que esse buraquinho da casa fique maior. Faço uma carreira em regulagem alta. Volto à regulagem anterior. Nova casa de botão nas mesmas agulhas. Para fazer o interno. Uma agulha fica lá embaixo. Chamo para trabalho a agulha novamente. Coloco a laçada na agulha. Ela já ganhou uma laçada. Pego a laçada que formou na carreira anterior e coloco nela de novo. Tiro o pente. E fecho esse acabamento. Pegando as laçadas aqui embaixo e colocando nas agulhas, como fechar uma barra.
Zero o marcador de carreiras, contabilizando apenas 4, as 4 que foram feitas aqui. Tiro do suspenso, porque nós vamos trabalhar com todo o pano agora. Eu tenho na máquina 110 agulhas. Com 29 carreiras, elevo uma agulha no lado direito, coloco o carro em suspenso. Venho para a direita, volto para a esquerda, elevo mais uma agulha. Sempre a cada 2 carreiras, vou elevando uma agulha no lado direito, até chegar embaixo numa agulha só. Cheguei no final, começo baixando uma agulha também a cada 2 carreiras, até chegar na última lá em cima. Esse detalhe vai formando um furinho. Aqui embaixo o acabamento vai ser posto depois. E nesse furinho também poderia ser passado um cordonê colorido ou uma fita colorida. O trabalho é só esse: baixar e elevar agulhas. Vou chegar lá no final e já continuamos. Cheguei na última agulha, faço 50 carreiras, sem elevar, sem baixar nada. Vamos contar, porque o contador aqui estava inativo. Cinquenta carreiras. No começo aqui fizemos 30. Agora 50, porque corresponde à parte de cima da manga. E aqui a parte de cima da frente, metade. Vou fazer a elevação da mesma forma que foi feito antes. Uma agulha a cada 2 carreiras. Sempre quando eu vou para a esquerda, elevo uma agulha. Depois que eu chegar lá embaixo, na última, começo baixando uma a uma até chegar aqui. Faço na parte das costas 60 ao invés de 50 carreiras. Faço 60 porque corresponde à parte de trás, a parte da nuca. E começo o processo novamente. É uma espécie de quadrado. Comecei pela frente. Aqui eu estou na parte da manga, vou fazer a parte das costas, depois a outra manga e depois a outra frente.
Nós já fizemos um trabalho com um quadrado pequenininho que é semelhante a esse. A única coisa a mais que tem daquele desenho do quadradinho é o acabamento. Aquele era costurado e esse tem o acabamento com botões. Cheguei no final, 0 marcador, faço 60 carreiras para nuca. Então, aqui nós temos já uma parte da manga. De biquinho até biquinho é uma manga. Fizemos meia frente e meia parte das costas. Faço as 60 carreiras e começo a fazer a elevação novamente e depois baixar novamente. Terminei de baixar, agora preciso fazer na parte da frente 26 carreiras. Na verdade, 25. Deixo o carro na esquerda, elevo metade para cima, essa metade do decote, carro em suspenso, faço mais 4 carreiras, deixo uma sobra de fio aqui para costura e tiro em linha de outra cor. Esse é um trabalho que fica bem pesado quando está nessa parte final, porque toda a peça já está aqui pronta. Dispenso essas agulhas e vamos fazer o acabamento. A primeira parte levou casa de botão, essa daqui não. Então, faço 10 carreiras. Uma regulagem alta. E mais 10 carreiras. Aqui a opção é, posso colocar os pontos novamente para a máquina e remalhar, ou tirar em linha de outra cor e costurar depois. Eu prefiro costurar depois, que o acabamento, no meu modo de ver, fica melhor. Mas nada impede de fazer remalhado também. Temos aqui, então, a parte da frente, a outra frente, manga e costa. Mangas e costas. Coloco na máquina cerca de 110 a 120 pontos chamados para cima. Eu vou fazer a gola. É uma infinidade de golas possíveis para esse trabalho.
desde uma gola baixinha, uma gola esporte, uma gola avulsa e costurada depois. Mas aqui eu vou colocar os pontos para a máquina nessas 110 agulhas. Vou achar laçadas, colocar desde o acabamento aqui na pontinha até o outro acabamento. Dobro, né? Porque ele está aberto ainda. Coloco os pontos e vamos tecer uma gola. Colocados todos os pontos, ele ficou franzido, mas não demais. Agora eu posso selecionar 2 por 1, 1 por 1, ou toda a malha, e depois descer pontos e remalhar pelo avesso. Existem inúmeras possibilidades de acabamento. Eu vou selecionar 2 por 1. Então, tanto num lado quanto no outro, as 5 agulhas da borda, eu não vou baixar, elas vão trabalhar juntas. Diminuo a regulagem bastante, eu estava na 7.2, agora eu vou para 5. Eu quero esse acabamento mais apertado. Fiz 8 carreiras, vou fazer a casa de botão aqui também, somente no lado onde tem o acabamento já com casa de botão. E do mesmo tamanho. Fiz 20 carreiras, outra casa de botão. Esse vai ser um acabamento baixinho. Aqui eu tenho uma casa e a correspondente para fechar o acabamento. Com 28 carreiras, tiro com uma sobra de fio para costura e linha de outra cor. Tendo então o acabamento feito em cima, depois é só costurar com uma agulha de tapeçaria. E ele vai se ajeitando, vai se formando no decote. Por isso, uma regulagem menor também ajuda. Mas aqui também caberia qualquer tipo de gola. Bom, por punho, eu vou selecionar na máquina 66 agulhas. Já seleciono 2 por 1. Na verdade, ficaram 65 apenas. Baixo essas agulhas. Acho a parte onde era manga. Então, eu tenho a frente, meia frente. O restante aqui é manga. De um biquinho a outro, eu tenho a parte da manga. Acho bem certa a metade. E coloco nas agulhas selecionadas aqui, nas agulhas 0. Como eu tenho uma lateral grande, eu vou acumular pontos. Eu não vou pôr simplesmente as laçadas assim, eu vou acumular. Às vezes uma, às vezes duas laçadas. Já que eu tenho a agulha selecionada,
Eu não ponho na agulha vaga lá embaixo, eu ponho naquela que está já selecionada para cima. A agulha vaga, aqui eu tenho uma laçada, deixo ela vaga também, não vou colocar puxando, espichando, eu vou colocar encolhendo, franzindo. Acho de um lado e depois no outro. Sobrou uma porção de laçadas até o biquinho. E é assim mesmo, porque não vai ser colocado tudo isso embaixo. O punho vai ser somente essa parte de 65 agulhas. Pego o mesmo lado e faço da mesma forma. Para não ficar um lado maior que o outro, já meço quanto deu aqui. Até essa altura, foi colocado para a máquina. Então, vou franzindo e colocando. O punho pode ser comprido, curto, o comprimento que você quiser. Como ele vai ser dobrado, eu vou fazer um punho mais ou menos de 50 carreiras. Vejo se 50 carreiras tem uma quantia em centímetros boa, senão eu vou aumentando. E aqui o nosso poncho aberto. Depois de costurado o punho, só fecha a parte do punho, deixa o restante da peça toda aberta, só deixando a mão para entrar aqui onde foi feito o punho. O acabamento, falta pôr os botões e falta costurar a parte embaixo em ponto invisível. Depois que for costurado o invisível, eu tenho aqui essas duas partes do acabamento que precisam encaixar. Como nós fizemos 4 carreiras a mais e mais uma que vai ser a costura, vai dar o total para encaixar o acabamento em cima, sobrepondo uma parte à outra. Esse modelo também caberia se fosse totalmente fechado, desde cima. Só que a gola precisa ser posta antes de costurar invisível, para que consiga colocar na máquina, a não ser que faça a gola avulsa e costure depois. Esse mesmo modelo também poderia ser totalmente aberto, com um acabamento de cima até embaixo. Não precisa ser esse acabamento duplo, pode ser acabamento simples também, pode ser qualquer outro tipo de acabamento. Existe uma infinidade de possibilidades para esse trabalho aqui se realizar. Aí a dúvida fica no ar. Como medir para saber o comprimento? Em caso de fazer com punho, eu preciso ter uma quantia de centímetros que atinja do decote até o punho. Então, como medir? Aqui não liguem o meu desenho, por favor, eu não tenho curso de belas artes. Digamos que aqui seja a pessoa que venha para tomar a medida.
você precisa medir do decote até o punho, até a altura que ela queira, porque pode ser também esse mesmo modelo para verão, feito com outro tipo de altura, colocando o punho mais para cima, perto do cotovelo, ou mais perto do punho mesmo. Toma a medida daqui até o decote e você vai ter a quantia de pontos para serem colocados. Faz uma amostra pequenininha para calcular quantos pontos você vai pôr, porque a mesma medida que tem do decote até o punho é a medida que tem do decote na frente até embaixo. Esse é um trabalho fácil de fazer, a peça inteira sai pronta na máquina, você consegue começar num lado e terminar no outro, fica um trabalho bastante pesado, dependendo da lã, e tem variação com o punho ou sem o punho. Pode-se deixar também ela totalmente aberta, sem colocar punho algum. Também fica muito bonito, fica bem diferente. Essa vai receber franjas como acabamento. Então, depois de toda terminada, eu vou pôr franjas. Onde eu tenho a parte da mão, onde entra o punho, a franja vai começar a partir daqui e contornar toda a peça, num biquinho até o outro. Esse é um trabalho para inverno. E quem mora em regiões mais quentes, por exemplo, pode fazer o mesmo modelo, só que em ponto arrastão, deixando já selecionado, ao invés de todos os pontos, já começa selecionado 2 por 1 ou 3 por 1 e vai fazendo o mesmo efeito que nós fizemos em elevação. Para fazer o biquinho, fazer a outra parte e continuar. Esse é um trabalho fácil. Em qualquer tipo de máquina consegue fazer. Inúmeras variações para gola, para acabamento, fechado ou aberto só um pedaço. Então, é um modelo que dá para variar bastante. Esqueci de dizer, a minha medida aqui deu 43 centímetros de manga. Desde cima até o punho. E mais o punho que foi feito aqui depois, deu 8 centímetros. Essa é uma menina de 9 anos. Eu não gosto de dizer a idade, porque existem tamanhos diferentes por idade. Equivaleria mais ou menos a um tamanho adulto pequeno. Para tamanhos maiores, ao invés de 110 pontos, eu colocaria até 190, por exemplo, cuidando da manga, do comprimento da manga também. Se ela vai ser com punho, pode ser um pouco mais acumulado aqui, ela ficar franzida. Você deixar o punho apertado e ela cair sobre o punho. Para adulto ficaria muito interessante também. E também depende do tipo de acabamento que você vai pôr embaixo. Aqui serviria bicos também. Essa vai receber franjas. Então, se você já tem um comprimento grande e mais a franja, fica um volume grande. Precisa se pensar isso antes de fazer o comprimento da peça. Então, sempre faz uma amostra pequenininha para calcular quantos pontos colocar. O que mais importa aqui não é tanto o comprimento na frente e nas costas, mas sim o comprimento na manga. A mesma quantia de pontos continuou, eu não diminuí pontos, fiz ela quadrada. Só que na frente a impressão que dá é que ela é mais curta. Na manga é que vai considerar o comprimento em si, porque nós temos aqui, se vai ser posto em punho, nós temos que considerar a medida na pessoa. Ok? Essa, então, é a nossa ideia para hoje, fazer um poncho inteiriço na máquina, um poncho quadrado, certo? Nossa ideia para hoje, então, é essa. Bom trabalho!